Boa noite para quem chegou aqui de paraquedas. Eu sou Joelma Junqueira. Eu sou especialista em relacionamentos e eu trabalho com a sistêmica familiar. E por que eu resolvi dar esse curso sobre relacionamentos se meu foco, e se você acompanhar meu Instagram, você vai ver que meu foco é muito mais nas pessoas que já estão casadas. É porque eu tenho sentido um movimento muito grande de mulheres solteiras em busca de um relacionamento de valor. Inclusive, muitas, de minhas clientes são mulheres solteiras. E aí eu entendi que eu precisava fazer um curso ou uma aula, que desse algum respaldo para essas mulheres, alguma informação para essas mulheres sobre como conquistar e manter um relacionamento de valor. E aí eu fiz uma aula, que infelizmente eu não consegui deixar gravada e me comprometi em fazer uma aula posteriormente, deixando gravada, e é essa aula aqui que você está tendo acesso. Então, muito prazer, eu sou Joelma e hoje nós vamos falar um pouco sobre como ter ou manter um relacionamento de valor. Geralmente, essas mulheres que estão sozinhas, elas escutam algumas bobagens, como, você está sozinha porque você é exigente demais, você está sozinha porque todos os homens bons do mundo, eles estão casados ou estão indisponíveis de alguma forma, outras histórias, E o que acontece também com essas mulheres que estão sozinhas há um tempo é se tornar um pouco mais endurecidas em relação aos relacionamentos. Devido a muitas repetições de relacionamentos frustrados ou uma repetição de relacionamento com homens que estavam indisponíveis ou então com homens que estavam muito no feminino, ou então por ter se relacionado com verdadeiros cafajestes, muitas dessas mulheres realmente passam a desacreditar no amor. E aí, algumas, realmente sentem uma vontade de ter um relacionamento de valor, mas tem muito medo disso e por conta disso elas também se fecham. Outras continuam tentando, mas não entendem o que acontece, porque aquele príncipe até aparece e depois ele some. E em alguns casos, essas mulheres começam realmente um relacionamento e parece que era um príncipe, e de repente ele virou um sapo. E aí ela pensa assim, onde é que eu fui amarrar meu jegue? Eu estava quieta no meu canto e agora eu tô com essa situação. Então, por isso, eu elaborei, a partir de estudos, inclusive de estudos sistêmicos, eu elaborei essa aula e eu vou passar para vocês essa informação que eu espero que seja útil, mas ela vai ser útil se você não fizer dessa aula uma Netflix, se você não apenas assistir, mas se você começar a aplicar na sua vida, você vai perceber, sim, que tem todo sentido o que eu vou trazer aqui para você. Como foi uma aula que eu dei, eu preparei um material com uma apresentação de slides e eu quero ser mais fiel possível ao conteúdo que foi dado da forma online, então de vez em quando você vai perceber que eu vou desviar meu olhar e é sim para olhar minha pesca para que eu entregue para você muito próximo àquilo que eu entreguei nessa aula que eu fiz online para as pessoas que estiveram presentes naquela ocasião. Então, o primeiro ponto em relação a buscar um relacionamento é você entender qual é o seu obstáculo. Quando a gente não consegue atingir alguma coisa na nossa vida, isso pode ser na nossa vida financeira, de relacionamentos, ou outra busca que a gente tenha, a gente precisa primeiro parar e olhar qual é a dificuldade, onde é que a gente está emperrando. E diferente daquilo que você possa estar pensando, que o seu obstáculo está em relação ao outro, que é a crença que a gente tem quando a gente tem uma dificuldade, Por exemplo, uma pessoa que quer atrair clientes, ela pensa logo, são as pessoas que não estão vindo comprar. Ou uma pessoa que está, sei lá, no campeonato de natação, eu não consegui ganhar porque a água estava muito fria ou porque o outro era melhor. Diferente dessa crença que a gente tem de que a responsabilidade para que a gente consiga alguma coisa está no outro, eu começo a te falar que você ainda não conseguiu o seu relacionamento de valor porque você ainda não conseguiu perceber que os obstáculos estão todos relacionados a você mesma. Então, você precisa olhar alguns aspectos mesmo, Por exemplo, será que você também não está indisponível? Na minha vida só aparecem homens indisponíveis. Mas será que de verdade você está disponível para o relacionamento? Joelma, eu sou solteiro, eu estou completamente disponível. Muitas vezes a indisponibilidade não é no estado civil. Às vezes a indisponibilidade está nas relações que eu construo. Por exemplo,
Muitas mulheres que eu atendo aqui que dizem que realmente querem um relacionamento, quando a gente vai investigar, essa mulher tem um receio de se casar e parar de prover para seus pais, ou então abandonar seus pais. Então ela diz que está disponível para um relacionamento, mas na verdade ela está indisponível emocionalmente, porque ela se sente com a obrigação de honrar seus pais e de se manter ali naquele lugar. Muitas mulheres também estão indisponíveis porque elas não estão buscando um homem. Como assim, Jamila, ela não está buscando um homem? Muitas mulheres, e isso porque aprenderam desde cedo, na sua infância, que precisavam conquistar a vida e que precisavam lutar suas batalhas, assumem uma postura muito guerreira. E elas ficam na energia masculina muito alta. E o que acontece? Quando aparece um homem de verdade, né? Duas pessoas com a energia masculina alta, o que vai acontecer? O homem ele vai embora, porque essa mulher não estava buscando um homem, ela queria uma companhia. E quando a mulher está nessa energia masculina e aparece um homem na vida dela e esse homem se mantém, o que acontece é que eu não posso ter duas pessoas no relacionamento com o mesmo polo, né? Eu preciso ter uma pessoa no feminino e outra pessoa no masculino. E aí eu não estou falando em questão de gênero, eu estou falando sobre energia. E também quando fala sobre energia masculina e feminina, eu quero tirar da sua ideia uma ideia de uma coisa mística, não tem nada a ver com isso. Eu posso depois falar um pouco mais sobre estar no masculino ou no feminino, não tem nada místico nisso e tampouco se trata de gênero. Mas quando eu estou muito na energia masculina, para que o homem se mantenha, ele precisa assumir o lugar do feminino. E como é um relacionamento de uma mulher que está no masculino com um homem que está no feminino? Então esse homem vai começar a adotar uma postura mais cômoda de receber mais. Ele vai estar num lugar que no primeiro momento a mulher até pode achar que está confortável. Por quê? Porque esse homem atende às vontades dela e não às necessidades dela. Só que com o tempo ela vai começar a se cansar desse homem. Por quê? Porque esse relacionamento vai demandar muito dela. Ela vai começar a sentir como se ela estivesse se relacionando não com um homem de fato, mas com um filho. É aquele homem que não consegue prosperar financeiramente, é aquele homem que precisa que ela resolva todas as questões, é aquela mulher que assume todas as coisas. Então ela ganha dinheiro, ela limpa a casa, ela cuida do filho e ela fica muito nesse movimento cansativo. Tão cansativo que me deu até sede. Só um minuto. E aí o que acontece? Essa mulher para de admirar esse homem, porque esse homem não traz aquilo que ela precisa. Ela não precisa de um filho, ela precisa de um homem. E ela para de admirar este homem, né? Porque ele está numa energia muito feminina e esse relacionamento, ele tende ou a acabar de fato, né? As pessoas se separam, ou eles acabam emocionalmente. Então fica um relacionamento sem conexão. Por quê? Porque quando a mulher sai da energia feminina para a energia masculina, ela vai ficar exausta, vai trazer muita exaustão, porque ela vai ficar se movimentando em muitos papéis. E tire da sua cabeça que você consegue dar conta de tudo e que ninguém consegue. Você dá conta do seu pedaço e a outra pessoa do dele. Então, esses movimentos todos fazem com que as mulheres não consigam encontrar aquele homem que na cabeça dela é o homem perfeito. E se você pensa que existe o homem perfeito, aí também eu preciso te desiludir, porque não existe homem perfeito, assim como você também não é perfeita. Existe o homem certo para você e você vai ser certa para ele. Agora, se você está achando que o homem certo para você é aquele homem que você está apaixonada, aí o homem certo é o João, tem que ser o João. Eu também tenho que te desiludir dizendo que o João pode não ser o homem certo. Por quê? Porque às vezes a gente se apaixona por uma pessoa e a gente coloca na cabeça que se não for aquela pessoa, a gente não vai ser feliz com ninguém. Então, todo mundo que aparece na nossa vida, a gente descarta como uma possibilidade, porque a gente idealizou que aquela pessoa é a pessoa certa. Só que a pessoa também pode ter visto um outro alguém e pensado naquela pessoa como a pessoa certa. E tá tudo bem. Por quê? Porque todos nós temos livre-arbítrio.
Então, antes de pensar numa pessoa certa como sendo alguém específico, ou então, em vez de pensar que existe de fato uma pessoa perfeita, quando a gente está buscando um relacionamento, a gente precisa entender que eu preciso conhecer as minhas necessidades, eu preciso conhecer os meus princípios e a partir daí eu vou buscar alguém. E esse alguém não precisa ser nenhuma idealização e nem tampouco uma pessoa, né, que não tem o mesmo interesse ou o mesmo objetivo que eu. E aí, eu preciso te contar também que existe sempre um ponto de começo. Quando eu estou buscando qualquer coisa, eu tenho um ponto de início. E o meu ponto de início não vai ser correspondência ao ponto de início de uma outra pessoa. As pessoas têm competências diferentes, dificuldades diferentes, e a busca do meu relacionamento ideal vai começar daquele ponto de onde eu estou. Então, por exemplo, se tem uma mulher que ela já entendeu que existem homens bons, mas ela está nessa busca, ela vai começar desse ponto. Eu estou na busca de um homem bom. Uma mulher que entende que todos os homens são canalhas e que os homens só entram na vida da mulher para prejudicá-la ou para tomar aquilo que ela pode oferecer, ela vai precisar começar desse ponto, que é curando essa ferida, para depois buscar esse homem bom. Porque se ela começar a se relacionar a partir dessa falta, a partir dessa queixa, ela vai inconscientemente buscar outras pessoas que confirmem para ela aquela verdade dela. Então, fatalmente na vida dela vai vir mais disso. E isso não é um processo mágico, não tem nada a ver com magia. Tem a ver com o fato da gente sempre comprovar as nossas crenças. Então, quando eu acredito em alguma coisa, eu vou inconscientemente na direção daquilo que é a minha crença. Então, se eu tenho uma crença de que alguma coisa é impossível, ela realmente será impossível para mim, porque eu já acredito naquilo. Então, se eu acredito que é impossível ter um relacionamento de valor com um homem bom, fiel, devoto, realmente isso não vai acontecer comigo, porque eu vou inconscientemente buscar homens que não estejam dentro dessas características para comprovar essa crença que eu tenho. Então, por onde é que eu começo? Eu começo por mim. Eu começo entendendo quais são as crenças que eu tenho, o que eu penso sobre os homens, o que eu penso sobre relacionamento, o que eu penso sobre amor, o que eu penso sobre entrega, o que eu penso sobre casamento. Eu preciso fazer essa busca primeiro em mim. E depois disso, eu preciso saber quais são as minhas necessidades. Por quê? Porque eu sou uma pessoa única no mundo. Então, aquilo que eu entendo como um relacionamento de valor, um homem bom, não vai ser necessariamente aquilo que uma outra pessoa espera. Quando eu trabalho aqui com relacionamentos, eu me deparo com pessoas com experiências muito diferentes e que para uma pessoa uma coisa que é imperdoável, para outra não faz o menor sentido. E coisas que para um é uma grande necessidade, para outra pessoa não é. Então eu preciso primeiro entender qual a minha necessidade, aquilo que eu desejo para mim, quais são os meus princípios e a partir daí eu vou sim buscar uma pessoa de valor. E aqui eu trago uma recomendação que é não se feche pro amor, porque muita gente diz que quer um amor, que quer um relacionamento de valor, mas a pessoa está fechada pro amor. Então até aparecem homens e até aparecem homens bons, mas ela tá tão fechada, ela tá tão desconfiada que ela não permite que essa pessoa tenha acesso a ela. E quando tem esse acesso, muitas vezes é um acesso só ao corpo, não tem acesso ao coração dessa pessoa. E aí esse relacionamento também ele vai ter uma tendência a um rompimento ou a um término. E aqui eu trouxe uma outra citação, né, que eu trouxe na aula passada, né, sobre essa questão de olhar para o obstáculo. O obstáculo no caminho é o caminho. Jamais esqueça, dentro de cada obstáculo existe uma oportunidade para melhorar sua condição. Então você só vai conseguir encontrar a sua resposta de o porquê que os relacionamentos não fluem, não acontecem na sua vida, se você encontrar primeiro qual é o seu obstáculo. Quando você entende qual é o seu obstáculo, se você está indisponível, se você não confia,
ou se você está projetando uma pessoa, ou se você nem sabe quais são os seus princípios para buscar essa pessoa, quando você encontrar isso, realmente essa pessoa vai aparecer na sua vida, porque você vai estar aberta para recebê-la. E aí, né, encontrei uma pessoa, ou tô aberta para receber. Eu preciso entender a regra, né? Existem regras no jogo. Todo jogo tem regras. E qual é a brincadeira do amor? E na brincadeira do amor, quais seriam as regras? Deixa eu passar aqui, né? O próximo slide. Só um segundinho, que eu já me organizo aqui. Primeiro, entender isso. Será que de fato eu preciso de um homem? Eu preciso de um homem ou eu preciso de uma companhia? Porque se for só uma companhia, eu posso estar acompanhada com um gato, eu posso estar acompanhada com uma amiga, eu posso estar acompanhada com qualquer pessoa. Não seria necessariamente com um homem, de um homem. Então, eu preciso de um homem? Esse é o ponto de início, né? Eu preciso disso? E depois, para que eu preciso disso? Porque não é sobre se você pode ou se você sabe consertar o chuveiro, não é sobre isso. É sobre você ter experiências que você só consegue desfrutar com a outra pessoa. Os relacionamentos, eles só são válidos, eles só são desejados porque no relacionamento eu posso ter aquilo que sozinho eu não consigo ter. Eu posso sentar e apreciar um pôr do sol maravilhoso, mas quando eu faço isso com uma outra pessoa, quando eu divido isso com outra pessoa, isso tem um valor maior. Então o relacionamento me traz oportunidades de desfrutar de outras coisas que eu não conseguiria desfrutar na sua intensidade se eu estivesse só. E os relacionamentos também são uma grande escola, porque os relacionamentos são desafiadores. E para que eu consiga manter um relacionamento de valor, eu preciso ter um compromisso comigo. Então, os relacionamentos também cumprem esse papel, que é essa função de refinador. Porque as pessoas pensam erroneamente que aquelas pessoas que têm um relacionamento bonito, de se admirar, têm aquela vida porque isso flui naturalmente. E não é assim. Tudo aquilo que a gente tem e tudo aquilo que a gente tem na nossa vida e que a gente dá valor, a gente tem também uma medida de esforço. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa que tem um jardim muito bonito e que você pergunte assim, como você mantém esse jardim bonito? E a pessoa fala, não faço nada, eu deixo aí, né? O sol fica aí, a chuva molha e as flores crescem. Isso não existe. A pessoa molha, a pessoa poda, a pessoa limpa. E é assim também com os relacionamentos. E é isso que você pode conseguir quando você encontrar um relacionamento de valor. Você pode ter o seu jardim lindo, cultivando, regando, limpando, e essa limpeza, ela é muito mais sobre você, na verdade é só sobre você, do que sobre a outra pessoa. E por que isso? Por quê? Por que que o relacionamento é muito mais sobre mim do que sobre outra pessoa? Quando eu dei essa aula online, eu fiz uma brincadeira com as pessoas que estavam lá presentes e eu comecei a trabalhar com gatilhos, né? E como são esses gatilhos? Eu dava instruções, dava frases para essas pessoas, mandava essas pessoas, mandava não, porque eu não mandei ninguém, pedia para essas pessoas enviarem essa mensagem para outras e eu já tinha a resposta do que ia acontecer, né? E é assim que os gatilhos funcionam. Na sedução também existem alguns gatilhos, coisas que eu posso fazer e eu vou conseguir ter um resultado. Então eu posso, né, por exemplo, mandar uma mensagem para alguém com gatilho mental e eu sei que naquele primeiro momento a pessoa vai despertar um interesse, pelo menos de começar a conversar comigo. Isso acontece porque o jogo da sedução é um jogo psicológico. Assim como o processo de venda, de compras, né? A gente é o tempo todo manipulado por gatilhos, tanto para nos levar a sentir algumas emoções, como também para a gente ter alguns comportamentos. E aí, eu quero te dizer que essa aula aqui não é sobre gatilhos, embora eu até tenha feito essa brincadeira, né, com as mulheres que estavam presentes. E foi só uma brincadeira para mostrar que a sedução é um jogo psicológico. Porque depois que passa, depois que você consegue atrair
a atenção do outro, depois que o outro começa a se interessar por você, se você não tiver construído alguma coisa de valor, essa pessoa fatalmente vai perder esse interesse. Então, eu despertei o gatilho lá da pessoa com a mensagem e eu não trouxe alguma coisa de valor para essa pessoa. Essa pessoa vai embora. Por quê? Porque eu não consegui segurar. E é muito mais sobre esse manter do que sobre esse atrair, do que esse conquistar. Como eu faço isso quando eu estou querendo me relacionar com um homem? A primeira coisa é esse homem precisa estar alinhado ao que você é e aquilo que você deseja. Porque cá entre nós, né? Eu sei, eu atendo aqui casais e eu vejo casais muitas vezes bastante desalinhados. Mas para que você vai querer atrair uma pessoa para você dividir a vida se essa pessoa não está alinhada a você? Ah, eu quero muito viajar. E você fala, eu não gosto, eu prefiro ficar em casa. Ah, eu sonho muito em morar em outra cidade. Ah, se for sair daqui eu não quero. Ah, eu sou empreendedor, eu quero muito empreender. A outra pessoa fala assim, se for para empreender, eu acho que não, que é muito risco. Para que você quer ter uma pessoa que não está alinhada a você? Então, o primeiro passo quando você quer conquistar alguém é entender, e eu vou falar disso o tempo inteiro, eu vou ficar aqui martelando na sua cabeça, entender aquilo que você quer, sua necessidade, quem é você, e você vai buscar uma pessoa que esteja alinhada a você. Se a pessoa está alinhada àquilo que você é, naturalmente essa pessoa tem uma tendência muito grande de ficar. Por quê? Porque também, diferentemente do que as pessoas falam, os semelhantes atraem os semelhantes. Então, se você conseguiu trazer uma pessoa para perto, essa pessoa só chegou porque ela se assemelha a você. É o primeiro ponto, né? Então, se você atrair um homem que ele não ficou, é porque você está indisponível. Mas para que esse homem venha e fique, então atrair um homem no primeiro momento, e aí, com o passar do tempo, eu percebi que ele não está alinhado a mim, ou até está alinhado, mas não é aquilo que eu quero para o meu futuro. Então, eu preciso trabalhar algumas questões. Eu preciso trabalhar questões internas. Porque semelhante atrai semelhante. Esse homem vai chegar, né, pela semelhança. Ou ele não vai chegar também pela semelhança. Mas o que vai mantê-lo, né, é essa semelhança. E aqui eu quero me assemelhar. O que eu quero trazer para perto de mim? Isso aí se trata de você. Então, eu estou trazendo muito, né? Eu estou atraindo muito homens com indisponibilidade, ou eu estou atraindo muito pessoas que eu estou percebendo, assim, que não era exatamente aquilo que eu queria ou desejava. Então, olhe para você. O porquê que você está precisando ter essas pessoas na sua vida? Porque elas não entram na sua vida, de novo, eu repito, por um processo mágico. Elas entram porque você abre as portas e as janelas para ela entrar. E elas se acomodam porque você dá o espaço e você dá todo o conforto para que ela se acomode ali na sua vida. Então, o que você está fazendo? Quais são os movimentos, né? E quais são as suas crenças? O que você acredita sobre você? O que você acredita sobre aquilo que você merece? Porque muitas vezes a falta de alinhamento está na minha mentalidade daquilo que eu mereço. Existem mulheres muito bonitas, inteligentes, já independentes financeiramente, mas ficam atraindo homens que não as valorizam, e aí que vem o alinhamento. Por quê? Porque essa pessoa também não se valoriza. Quando você vai conversando com ela nas sessões, você vai percebendo que aquelas mulheres nem se acham merecendo aquela vida que elas têm. Então elas vão em busca de homens que não as valorizem. Por quê? Porque eles vão confirmar aquela crença que elas têm de pouco valor. E aí eu encontrei. Esse homem é tudo que eu queria. Ele é exatamente dos meus sonhos para a realidade. O que eu faço para que essa ansiedade para manter esse relacionamento de valor não acabe afastando esse homem? Então, tem algumas coisas que são regras para relacionamentos, não necessariamente para relacionamento de casal, mas se aplica muito para relacionamentos de casal, porque os relacionamentos, eles são muito semelhantes na estrutura. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, eu entendi que é o homem certo. Vou grudar? Não. Você vai dar espaço.
Porque quem é que você quer manter na sua vida? Para e pensa aí na sua vida, né? Você gosta muito daquela amiga que te dá espaço ou daquela amiga que gruda? Você gosta muito que as pessoas fiquem coladas em você ou que as pessoas respeitem seus momentos de lazer, momentos de hobby? Como é? Quando você vai numa loja, qual a vendedora que te faz comprar? É aquela vendedora que fica ali, te dá orientação, mas te dá espaço? Ou é aquela que a cada coisa que você pega, ela te fala o preço, ela fala que tem mais, e aí você fica sufocado e você desiste e vai embora? Será que é essa pessoa que você quer ser num relacionamento? Então, conhecer uma pessoa, começou a se relacionar ou não, eu tô ainda na conquista, ou até já tô namorando, dá espaço para essa pessoa. E se você já é casada, dê espaço também para essa pessoa. Os relacionamentos mais sólidos são aqueles em que as pessoas podem ter a individualidade. A outra coisa é a seguinte: seja desapegada. Como é isso? Seja desapegada. Você saiu, você conheceu, é o homem dos seus sonhos. Ele é assim, ele parece o Thor na figura do homem que você deseja. E aí, vocês saíram, vocês foram no cinema, ou vocês jantaram. Você chega em casa, você manda logo uma mensagem para ele? Você telefona para ele? Não, isso aí é desespero. Naquele momento que você está com ele, eu estou aqui com você agora, minha atenção é toda sua. Se afastou dessa pessoa, você vai viver a sua vida. Por que isso, Joelma? Porque os homens, eles precisam entender, e aí você pode me criticar o que for, pode falar que esse discurso é bastante machista, mas eu tenho toda uma fundamentação para te falar isso. Os homens precisam entender que você não tá nesse lugar de desespero. Porque quando eu tô desesperada, eu tô super desesperada por qualquer coisa, eu vou muito mais repelir alguém do que atrair. Se eu ficar te implorando para você assistir essa aula, você não vai assistir. Se eu falar para você que essa aula está disponível, que você pode ver no seu tempo, do seu jeito, você vai gerar muito mais curiosidade e interesse em você. E nós somos assim. Então, quando eu estou num relacionamento, eu preciso ter essa postura desapegada. Eu quero você, mas eu não preciso de você, porque minha vida já é muito boa. Eu tenho minha Netflix para assistir, eu tenho meus livros, eu tenho minhas amigas, e eu estou com você porque você é a pessoa que eu escolhi. E eu espero que você também me escolha. Mas se você não me escolher, eu não vou me matar, eu não vou mandar textão. Por quê? Porque eu sou uma mulher que já tem uma vida de valor. Quando eu já tenho uma vida de valor, eu consigo me colocar nessa postura desapegada. Eu consigo dar à pessoa esse espaço. Eu estou aqui com você, eu quero você, mas eu tenho a minha vida também. Eu sou muito valiosa. Então, eu não fico nessa agonia de correr atrás da outra pessoa, né? Quando eu tô correndo atrás de alguém, eu estou muito desesperada por aquela pessoa vira o campo da minha visão, porque eu estou atrás, correndo atrás dela. Só que se eu estou correndo atrás de alguém, no campo de visão dessa pessoa, eu não estou lá. É outra pessoa que está lá, outra coisa. Então, as pessoas precisam correr lado a lado para que a gente possa, né, de vez em quando olhar para o lado e ver a outra pessoa e a pessoa também nos enxergar. Então, essa é a postura. Se eu estou paquerando alguém, se eu tô ficando com alguém, se essa pessoa é meu namorado, se essa pessoa é meu marido, eu preciso ir ao lado. Quando eu vou ao lado, ora eu posso olhar para essa pessoa e nos outros momentos eu olho para frente. Então mantenha essa postura desapegada. E, né, eu preciso também entender que o outro, ele tem as intenções dele, tem as necessidades dele. E as necessidades e intenções dele nem sempre vão corresponder àquilo que são as minhas intenções e são as minhas necessidades. Então, eu já fiz um estudo, eu já parei, eu já olhei, já vi o que eu quero, já sei exatamente o que é que eu quero. Foco nisso e vou em busca de um homem que se assemelhe àquilo ali. Já me trabalhei meu desapego, minha dependência emocional, minha disponibilidade, tô em dias com a terapia e tá tudo certo. Então, eu vou pra vida para encontrar esse homem de valor. Encontra esse homem de valor, mas eu já sei o que eu quero. Inclusive, eu atraí esse homem para mim porque eu já sei o que eu quero e eu já estou uma pessoa bastante preparada para um relacionamento. Aí,
eu paro de focar em mim e vou focar na outra pessoa. E é igual aquela história da vendedora. A vendedora, ela quer te vender. Mas se ela ficar te focando que ela quer te vender, ela não vai te vender. Se ela ficar pensando muito em quanto vai ser a comissão dela, você não vai levar. Mas se ela parar e olhar a sua necessidade, aquilo que você precisa naquele momento, essa vendedora, ela vai conseguir te atingir. Então, quando você conhece esse homem, você precisa entender que naquele momento, e isso aí é o que acontece dentro da cabeça dos homens. O homem me conheceu, a gente começou a sair, ele não tá planejando casar comigo e nem ter 12 filhos. Ele não tá sonhando com a casa. Ele tá naquele momento querendo a aventura, a conexão. É isso que os homens querem no primeiro momento, né? Se na sua cabeça você pensava que só porque você se apaixonou e você já está fazendo planos para pôr o seu vestido de casamento, que o homem também já está sonhando com isso, você está completamente enganada, porque eles funcionam de uma forma muito diferente da forma que a gente funciona nesse momento aí da conquista e de encontrar alguém para essa conexão mais emocional, romântica. Então, entenda que nesse primeiro momento, que você vai dar para esse homem é a necessidade dele, igual a vendedora. Então, se eu tô num primeiro momento nessa parte de conquistar essa pessoa, se nesse primeiro momento que eles querem essa conexão, como é que eu vou ser, né? Eu vou ser dentro daquilo que eu sou, porque eu não violo os meus princípios por ninguém, eu mantenho os meus princípios. Eu vou ser essa pessoa que constrói uma conexão emocional com esse homem. E aí eu não me encolho para caber no mundo dele, eu não fico aceitando todas as coisas que ele quer, eu não fico nesse desespero, mandando para ele mensagens e naquela cobrança e olhando o celular toda hora. Eu não faço isso. Quando a gente se encontra, a gente se conecta. E é divertido, eu sou divertida, eu tenho com esse homem interações que fazem com que ele sinta um prazer muito grande de estar comigo. E esse prazer, eu não estou falando sobre prazer sexual, o ideal é inclusive que não se tenha, né, esse contato sexual nesse início de relacionamento, e eu posso em outros momentos explicar a você por quê, mas nesse primeiro momento, a minha preocupação não é essa interação sexual. Num primeiro momento, a minha intenção é uma conexão emocional, que é o que mantém, inclusive, os casais conectados durante toda uma vida, inclusive aqueles que já estão casados. Como é que eu construo isso? Eu crio nesse homem essa memória de que estar comigo é muito bom. Estar comigo é programas inusitados, estar comigo é uma conversa suave, divertida, mas sem essa coisa do se encolher. Eu não me encolho para caber no seu mundo e eu não aceito aquilo que viola os meus princípios, porque eu sou muito valiosa, eu sou muito valorosa, eu sou uma mulher de valor. E como uma mulher de valor, eu me mantenho muito alinhada àquilo que eu espero que seja esse relacionamento, que é um relacionamento que as pessoas se respeitam. Um erro que as mulheres cometem com muita frequência é o seguinte: conheço um homem, esse homem é tudo aquilo que eu imaginava, e aí a minha vida fica completamente paralisada e eu vou me movimentar pela vida dele e depois eu vou cobrá-lo por aquilo que eu deixei de fazer ou de viver por conta dele. Eu vejo isso com muita frequência. E qual seria a sequência saudável? Sou eu cuido de mim, eu cuido das minhas emoções e eu faço isso até para não sobrecarregar a outra pessoa, para não criar uma relação de dependência emocional. Depois disso, eu cuido da minha vida, então eu tenho uma vida, eu tenho uma agenda, eu faço academia, eu vejo minhas séries, eu faço isso e depois essa outra pessoa. Então ela já vai entrar na sua vida entendendo que você tinha uma vida antes dela e você vai continuar tendo essa vida depois dela. E essa relação, ela pode ser leve. Essa relação não tem aquele peso de você tem que me dar, eu deixei isso porque por você. Ou então, aquele peso que é sutil, aquele peso que é
escondido, secreto, né? Porque muitas mulheres estão no relacionamento onde elas se anulam, ela faz parecer que ela está cômoda naquela relação, ela faz parecer que aquilo é bom para ela, mas no relacionamento vem aquelas vinganças ou aquele rancor porque eu deixei de ir por você. Quando isso já se estabelece desde o início do relacionamento, eu não tenho mais essa necessidade de ficar jogando na cara do outro coisas que eu escolhi deixar por ele e depois a cobrança de por que é que você não me dá isso, né? Então fica aquela relação controladora e egoísta, mesmo quando eu não admito isso. E aí, o que os homens querem, né? Será que no primeiro momento os homens querem esse relacionamento sério, já querem casar, eles querem uma amizade colorida, eles estão planejando esse futuro com você? Na verdade, não. O homem, ele tem uma formação biológica diferente da nossa, em alguns aspectos, o que faz com que o homem tenha uma postura diferente em algumas circunstâncias. E aí eu não estou falando sobre o homem traidor, não estou falando sobre nada disso. Eu estou falando sobre um movimento mesmo, de ser mais audacioso, de ser mais invasivo, de ser mais forte, né? E tudo isso por questões hormonais. Eu não estou colocando aqui que ninguém é melhor do que ninguém. Eu estou colocando que biologicamente homens e mulheres são diferentes. Mas a diferença mais significativa, eu acho que não é a diferença biológica, é a diferença social. O homem, ele é educado de uma forma muito diferente da forma da mulher. Tem havido aí um movimento de tentar equacionar essa diferença, né? Deixar as relações mais equilibradas, mas o homem com quem você vai se relacionar é ainda um homem que foi criado ou que foi estimulado a ter alguns comportamentos. A gente está falando que nesse momento, né, as pessoas estão tendo um pouco mais de entendimento, mas isso aí é uma coisa para as gerações futuras, né? Os adultos dessa geração, a nossa geração, lida muito mais com um homem social que foi estimulado na infância a ser um pegador, que no quarto desse homem tinha predadores, tubarões, dinossauros, né? Esses homens tinham muito atividades recreativas competitivas, então eles competiam na bola, eles competiam que precisavam usar muito a força. Esses homens foram estimulados a não demonstrar seus sentimentos e quando demonstrar seus sentimentos, seria raiva. O homem não pode chorar. Se o homem chora, né, ele vira uma menininha e aí tem uma crítica social em cima disso. Então ele não pode chorar, ele tem que ser um pegador. Ele é inclusive forçado a ter interações com mulheres, mesmo que ele não queira, para ele não sofrer uma crítica social, porque ele precisa ocupar esse lugar. E esse homem, com essa formação social, é o homem com quem você vai se relacionar. Então, quando você vai para um relacionamento com uma perspectiva daquilo que esse homem deveria ser e não daquilo que esse homem é, você vai com expectativa muito grande e você pode se frustrar, né? Então, você vai com a perspectiva de que este homem merece ser tratado assim, ou este homem merece ser assim porque eu quero que ele seja assim, ou eu vou tratar esse homem ou fazer assim porque eu entendo na minha cabeça que é assim. Mas a gente está falando de uma outra pessoa que é você, uma outra pessoa com a formação biológica, uma outra pessoa com a formação social, e aí eu não posso querer, né? Assim como eu não quero caber no mundo de alguém, eu também não vou exigir entrar no mundo de uma outra pessoa que eu estou começando a me relacionar, querendo que essa pessoa atenda às minhas expectativas. Eu vou mostrando a essa pessoa a minha intenção, eu vou mostrando a essa pessoa o meu valor e eu vou mostrando à pessoa o que eu quero daquele relacionamento. Essa pessoa tem um livre-arbítrio, ela vai decidir não se ela vai se encaixar no seu mundo, mas se ela quer se ajustar ao seu mundo, assim como você também vai querer fazer ajustes ao mundo de alguém que seja interessante para você e vocês vão partir para a vida. Mas isso aí é um processo
E o que acontece com as mulheres é que elas têm uma ansiedade muito grande, uma urgência muito grande. Como elas querem um relacionamento sério, elas imaginam que esse homem também precisa querer isso no primeiro momento. Como ela se movimenta de uma forma na vida, porque ela recebeu aquela educação, ela acha que o homem também vai se movimentar assim na vida, ou vai desejar aquilo para a vida dele, e ela vai com essa ansiedade e não dá tempo para que o processo flua e aconteça naturalmente. E aí é quando eles começam a assumir e vocês começam a entrar em desespero. Então, qual é a perspectiva de um homem num relacionamento, né? O homem quer ser útil, o homem quer garantir a segurança, o homem quer liberdade, o homem quer ter desafio e o homem quer uma ideia de crescimento. Então, no primeiro momento, o homem quer estar com você, mas ele não está planejando uma vida com você. Se você está entrando num relacionamento achando que ele quer uma vida com você, você fatalmente vai se frustrar. E como é que eu faço então, né? Para ter esse desapego apropriado? Como é que eu faço para construir uma coisa boa já no início? Eu preciso entender que esse desapego, ele só acontece quando eu tenho uma blindagem emocional. Como assim? Uma blindagem emocional. Quando eu entendo que a minha vida já é tão boa, quando eu sigo os meus valores, e eu já tenho tanta convicção desses valores, e eu faço isso de uma forma tão tranquila, né? Minha vida se movimenta de uma forma tão tranquila, porque eu já cuidei das minhas emoções, porque eu já cuidei da minha vida, que eu posso oferecer para esse homem essa coisa que ele busca nesse primeiro momento, e eu vou tornando claro para ele que para ele continuar tendo isso, ele precisa estar comigo, mas dentro desses termos, né? Não porque eu sou soberana, mas porque eu sou uma pessoa de valor. E aí, o que acontece com as mulheres, além desse movimento de apego, de desespero, de querer que as coisas aconteçam logo, para que elas consigam manter esse relacionamento, elas vão cair em uma sequência de erros, né? Muitas mulheres não vão valorizar os seus princípios. Eu gostei tanto desse cara que eu vou deixar pra lá tudo que eu acredito. Ou então elas vão infantilizá-lo e aí vai colocar um monte de desculpas. O cara me chamou pra sair de última hora. Não, é porque tadinho, ele estava ocupado. E aí começa a colocar um monte de desculpas, ou então o homem fica naquele movimento de muito comodismo e elas vão completando a história, infantilizando, porque na cabeça delas, aquele homem não tem a capacidade de se comportar como um homem. E vão dando para ele, né, a sobremesa antes do prato principal. O que é isso? A sobremesa antes do prato principal. Começa a dar para esse homem coisas que estão além do desenvolvimento daquele relacionamento, ou além daquilo que naquele momento o relacionamento pede. Eu comecei a me relacionar agora, já tô dando um iPhone de presente, ou já tô dando um carro, ou então conheci esse homem hoje. Meu princípio diz que eu não devo me entregar assim imediatamente, mas eu já tô me entregando. Eu tô dando a sobremesa antes do prato principal. Ele vai comer a sobremesa, vai ficar satisfeito e ele vai embora. Por quê? Ele vai embora porque você não traz para ele nenhum desafio, você não traz para ele nenhuma sensação de que precisa ficar. Se ele come a sobremesa antes do prato principal, que é entender que o relacionamento, ele é um relacionamento adulto e que por conta disso vocês precisam construir esse relacionamento, construir essa relação, criar os acordos de vocês, construir as coisas dentro daquilo que vocês entendem, e ele fica aquela criança fazendo birra e você atendendo. Quando você parar de atender as birras desse homem, ele vai embora, ou então ele vai se manter nesse lugar aí e você, como uma provedora, né, dando a ele tudo o que ele quer e você sem ter aquilo que você precisa. E aí, né, quem é que você quer ter do seu lado? Você quer ter um menino birrento e aí você faz todas as vontades dele, ou você quer um homem que você tem uma fina sintonia e que respeita seu espaço? Eu acho que, né, o lógico seria você escolher pela segunda opção, mas aí tem a ver com os seus princípios, aquilo que você entende para você e aquilo que você entende também que você merece para a sua vida, né?
o que é uma mulher de valor, como é que essa mulher se comporta. A mulher de valor, ela sabe exatamente quais são as histórias que ela conta para ela mesma. Ela sabe o que ela merece, ela sabe do que ela precisa. E por conta disso, ela vai se movimentando na vida assim, desse jeito. Então, eu sei exatamente o que eu mereço, eu sei exatamente quais são os meus princípios e eu vou me manter nesse lugar, porque eu sou muito valorosa. Quando eu sou uma mulher de valor, eu não fico surtando porque esse homem não me mandou uma mensagem imediatamente depois ao encontro. Quando eu sou uma mulher de valor, eu também não fico julgando esse homem. Eu não fico dizendo aquilo que ele precisava ser ou corresponder. E aí eu não tô falando sobre se você vai aceitar ou não, né, aqueles homens que traem, que não te tratam bem. Na verdade, eu tô falando sobre você ficar julgando o que o outro deveria fazer ou julgando o comportamento daquela outra pessoa dentro daquilo que se refere a você, está em você e não a outra pessoa. Essa mulher de valor, ela tem o seu lar mental completamente organizado. Então, ela também não assume uma postura crítica, ela não assume uma postura dura, ela não assume uma postura indelicada, ela não assume uma postura de salvadora e tampouco ela não diminui os homens. Porque o que eu também vejo com muita frequência são mulheres que se dizem querer estar no relacionamento, mas quando elas estão na presença de homens, né, de outros homens, elas entram num movimento de diminuir esses homens, né? Então, são as crenças dela, é a mentalidade dela. Então, eu preciso fazer um trabalho muito sério comigo mesmo, né? Eu vejo aquilo com que eu me alimento, quais são as ideias com que eu me alimento, quais são as músicas que eu escuto, será que falam do relacionamento como se fossem tragédias, né? Os filmes que eu vejo, os livros que eu leio, as pessoas com quem eu convivo, tudo isso faz e possibilita a construção da minha mentalidade. Então, eu vejo como é que eu alimento minha mente, passo a alimentar minha mente com aquilo que é proveitoso e começo realmente a construir, né, essa versão minha, né, essa melhor versão minha. E naturalmente, né, eu vou trazer para perto de mim uma pessoa que seja tão valiosa assim como eu sou. Aí, muitas mulheres, né, que querem ter um relacionamento de valor, mas morrem de medo de ter esse relacionamento, ou morrem de medo de eu estar completamente enganada, que não existe ninguém para elas e que elas podem fazer o trabalho que for pessoal nelas e que isso também não vai aparecer. E eu tenho duas coisas para te falar. Se você está com essa resistência a se melhorar como pessoa, a primeira coisa é o seguinte: se você quer realmente um relacionamento de valor, e aí eu não estou dizendo que você precisa ter ou não um namorado ou marido, isso é uma questão sua, eu não posso te dizer o que é bom para você. Você está na dor agora de estar só. E você está querendo evitar a dor de tentar e não conseguir. A defesa ou a fuga da dor que vai fazer você se movimentar nessa dor. E se você fizer e der certo? Então, movimente sua vida sempre pelo amor, por aquilo que você quer e não por aquilo que você não quer. O que você não quer e ponto. Se eu quero alguma coisa, eu vou me movimentar naquela direção, mesmo que exija um pouco mais de esforço. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é o seguinte: eu falei aqui o tempo inteiro sobre você ser valiosa aos seus olhos, ter seus princípios, entender quais são os seus princípios, seguir os seus princípios dentro daquilo que você acredita. Tá, você fez tudo isso e esse homem não apareceu. E você perdeu o quê? Em ter uma vida valiosa, em se cuidar, em se movimentar segundo os seus princípios. O que foi que você perdeu? Porque eu tenho certeza que se você fizer isso, a sua vida vai melhorar em todos os sentidos. Mas você pode comprovar por você mesma. E se esse homem não aparecer, que eu acho muito difícil que ele não apareça, você já vai ter ganhado muito. Sua vida já vai ser muito boa, já vai ser muito rica. Você já vai estar se alimentando de pensamentos bons, com pessoas boas. Sua vida já vai te dar muita satisfação. Então, você não perde nada por você buscar se melhorar.
Eu fico por aqui, né? Essa aula foi bem maior na primeira versão, mas foi intencional mesmo que ela fosse menor agora, para que você pudesse se concentrar, pensar em tudo que eu falei. Ela vai ficar gravada, então você pode assistir quantas vezes você quiser. E a gente vai continuar esse papo aí em outros momentos. E eu espero que na próxima vez você esteja comigo presencialmente, porque o olho no olho, ele é sempre mais proveitoso e você pode aproveitar e tirar no momento as suas dúvidas. Fique bem, né? Cuide de você e se torne para o exterior, né? Para o externo, essa mulher de valor, porque eu sei que você já é, mas talvez você esteja receosa de colocá-la para fora. Um abraço.